lógico que não pode haver abuso, né? A gente não pode quebrar as regras, mas dá para a gente fazer culto todos os dias, cultos setoriais. Cada dia faz o culto para um bairro, né? Está lá com a gente, um número de pessoas bem reduzidas. A 30% a nossa igreja cabe 60 pessoas aí em Rio Grande. E aí a gente consegue fazer vários cultos aí com 60 pessoas. Se você é a favor, dá um toque para nós aí. Vai escrever nos comentários aí se você é a favor ou não. Vamos ver a maioria da galera aí. Glória a Deus. Lucas capítulo 11, versículo número 9. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. A quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha que coisa grandiosa que Jesus diz para nós. Vai ser os 2 dias só pro Querol, né? Olha que coisa grandiosa Jesus diz para nós. Olha aqui. Ele está falando acerca de buscar, acerca de uma busca, seja de um desejo de encontrar, acerca de se bater, isso é, acerca de querer entrar num lugar, de alcançar um nível. Jesus está dizendo que se eu bater, vai me abrir, e que se eu buscar, eu acharei. É isso que Jesus está dizendo aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Ele está dizendo que se eu buscar, eu encontrarei. E Jesus está falando acerca disso, nesse momento. Ele fala, qual dentre vós? Primeiro ele está falando acerca de uma busca, de um desejo de encontrar algo, de abrir-se a porta. Então, depois ele diz, quem dentre vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Quem dentro de vocês aí, que se o filho pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou um ovo, lhe dará um escorpião? Vocês, sendo mal, sabe dar boas dádivas aos seus filhos? Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo se vocês pedirem. Olha que Jesus fala acerca do Espírito Santo. Que se nós pedirmos, o Senhor nos dará o Espírito Santo. E nós temos deixado algumas questões de lado na nossa vida. Nós temos deixado algumas questões paralelas de lado da nossa vida. Eu vejo um grande debate, irmãos, eu vejo um grande debate nesses dias acerca da salvação. Cristo é suficiente, isso é indiscutível. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, isso é indiscutível. Que a morte redentora de Cristo foi para a nossa salvação. Foi para isso que Cristo morreu na cruz, para me salvar. Ponto. Sou salvo em Cristo Jesus. Se eu crer e for batizado, eu serei salvo. O evangelho é simples. Ele é simples. Se eu crer e for batizado, eu serei salvo. Crer o quê? Crer em Cristo, no verbo vivo. Crer no seu sacrifício. Crer que ele ressuscitou. E se eu crer, o que é ser batizado? Se eu mostrar um arrependimento da minha vida passada e querer um novo nascimento em Cristo, isso é, uma nova vida em Cristo, então eu sou salvo. Pronto. Essa nova vida em Cristo, ela me leva a uma vida de aperfeiçoamento em Deus. Isso é, eu pecava e agora eu vou sendo regenerado pelo Espírito Santo
Não que o pecado vai sair da minha vida, mas eu deixo de ser escravo do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Agora, eu sou livre em Cristo Jesus. E logo nenhuma condenação há para mim se eu estou em Cristo Jesus. E olha que poderoso isso. Esse é o Evangelho da Graça. O favor de Deus ao meu respeito, ao seu respeito, a respeito da humanidade. Esse é o favor de Deus para a minha vida. Acontece que algumas pessoas param no dedo do seu entendimento que a cruz me garantiu a salvação. E apenas a salvação, para fazer de mim um adorador e nada além disso. Mas negar a eficácia da salvação, da cruz de Cristo, a eficácia para todas as áreas da minha vida, pois Cristo, ele não apenas me salvou, se é que eu posso dizer a palavra apenas me salvou, que isso é tudo. Cristo significa que não foi só a vida eterna que ele me deu, mas ele me deu uma capacitação para alcançar a vida eterna diariamente. Ele me capacitou para viver neste mundo sem fazer parte dele. É lógico que com renúncias da minha parte, mas isso seria impossível sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Então, a salvação, ela vem sobre a nossa vida e ela traz funcionalidades para nós. Funcionalidades, ela me traz uma vocação, ela me capacita para uma vocação. Ela me capacita para um chamado. Então a salvação, ela abre uma porta para a eternidade para mim. Ela me capacita para vencer o mundo, isso é, através do Espírito Santo sobre a minha vida. E a pessoa do Espírito Santo, ele me capacita para realizar algumas coisas em Cristo Jesus. Ele me capacita para muitas coisas. E às vezes essa capacitação do Espírito Santo está sendo deixada de lado por um foco apenas na salvação, apenas na eternidade. Eu sou salvo, pronto, tá bom. Eu sou salvo, tá bom, pronto. Mas existe o ide. Ide e pregai o Evangelho. Então ele já me comissionou, ele já me deu uma ordem. Primeiro eu sou salvo, compreendo Cristo, entendo Cristo, recebo o Espírito Santo, que vai fazer essa obra de regeneração na minha vida, que vai me transformar e me santificar, me aperfeiçoando através da palavra e dos dons ministeriais, que eles são para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada ação ministerial, ela traz para mim um aperfeiçoamento. Cada ação ministerial, ela traz para mim um aperfeiçoamento. Eu preciso de um pastor para pastorear minha alma, minha vida. Eu preciso de um mestre para me ensinar. Eu preciso de um evangelista para me alcançar. Eu preciso de um profeta para me destinar. E eu preciso de um apóstolo para me enviar. Então, esses dons ministeriais, o qual eu creio piamente nos cinco ministérios, ele serve para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Até que chegamos à estatura de varão perfeito, isso é, nunca chegaremos lá, sempre virá pessoas novas precisando ser aperfeiçoadas, então os 5 ministérios nunca vai acabar, ou nunca acabou, nós vemos evidências disso, nunca acabou, fomos nós que mudamos o nosso foco. Então algumas pessoas, por mirar o foco total, central da obra da cruz na salvação, acaba não interpretando a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, a ação do Espírito Santo sobre nós, e acaba por desprezar a atuação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, eu fui salvo, glória a Deus. Essa é a obra redentora de Cristo, esse é o sacrifício de Cristo lá na cruz. E ele me deu salvação, ele me deu vida eterna. E foi gratuito, totalmente gratuito, que ele me deu. Ótimo.
com essa salvação, ele me deu como penhor da vida eterna o Espírito Santo. Ele pôs o Espírito Santo, o próprio Deus veio habitar no meu coração pela fé. O próprio Deus veio habitar em mim. Então ele me deu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele não só me capacita a ser salvo, mas ele me vocaciona dentro da salvação. E ele me vocaciona a dar frutos dentro desse ambiente de reino. Então ele me chama para frutificar. Ele não me chama para ser uma árvore frutífera no seu reino. Jesus, ele não, me salvou, fica aí quietinho, espera a minha volta. Não. Ele me salvou e me vocacionou para algo, com um propósito eterno. E o Espírito Santo é ele que me capacita para esta vocação. É ele que me vocaciona para esse propósito, ele que me capacita para esse propósito que Cristo tem na minha vida. Então, a salvação, ela alcançou a minha alma, o meu ser, mudou a minha vida, me transformou daquele menino que era usuário de droga, vivia na noite, na bebida, depressivo, suicida. Ele foi lá e me salvou, me tirou lá do lixo que eu vivia e me deu uma nova chance. Tá bom? Não. Ele me vocacionou. Ele trouxe uma vocação a mim, a minha vida. Ele me deu algo a mais. E é justamente sobre vocação que eu tenho falado algumas vezes aqui, que é aí que as pessoas não entendem o seu chamado para frutificar. Pois a Bíblia fala que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. João 15. Aquele galho que não dá fruto, ele é cortado e ele é lançado no fogo. Olha só que coisa interessante. Então, a salvação não é pelas obras, mas as obras fazem parte da salvação. E as obras, querido, não é ajudar uma velhinha a atravessar a rua, as obras não é ir ali dar uma cesta básica. As obras é executar o seu chamado. As obras é executar aquilo a qual você foi vocacionado. Então, se você não compreende isso, há um grande risco de você perder a sua salvação. Ah, pastor, eu creio, mas você desobedece. Ah, pastor, eu creio. Se você cresce de verdade, você estaria exercendo a tua função dentro do reino. E aí que começa uma grande confusão na vida das pessoas, porque elas acreditam que vocação, e deixa eu quebrar todos os paradigmas aqui, elas acreditam que a vocação é um trabalho litúrgico dentro das quatro paredes, é um trabalho debaixo de uma liturgia. Olha, eu quero ser músico na igreja, minha vocação é ser músico, minha vocação é pregar, bispo, minha vocação é o microfone, minha vocação é trabalhar num departamento, trabalhar no outro, naquele. Se a sua vocação ela não é externada, isso é, ela não se estende para fora das quatro paredes, isso não é vocação, é apenas um serviço sacerdotal. Isso não é vocação, porque se Cristo me chamou para serviço, eu devo servir uma comunidade, não apenas uma denominação. Eu não sirvo só ao Ministério Apostólico Ebenezer. Eu não sirvo só ao Ministério Apostólico Ebenezer. Eu sirvo aonde a planta dos meus pés pisar, eu sirvo. Eu estou ali como pastor, eu estou ali como sacerdote. Então, se eu tiver que exercer o meu ofício em outro lugar que não seja o Ministério Apostólico Ebenezer, eu vou exercer da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, porque eu fui chamado para um reino, não para uma denominação. A denominação, ela é uma identidade do meu ministério, mas ela não é o meu ministério. Ela mostra o meu funcionamento dentro do reino. Então, a minha identidade não é maior do que eu. Se eu pegar o meu RG para você aqui, ele não é maior do que eu. Ele não tem funcionalidade. Ele apenas mostra quem eu sou. Mas a minha funcionalidade é o que vai mostrar o que Cristo é na minha vida. Então, você dizer que faz parte de uma denominação não muda nada a questão de serviço seu. Pastor, é que eu faço alguma coisa lá na igreja,
mas só lá. Se a tua vida é servir apenas uma casa, então desculpa, querido, mas você está sendo muito inútil dentro do reino de Deus. Há uma inutilidade. Nós como pastores, nós pastores e crentes maduros, nós seguimos uma grande ética, às vezes de não tocar, não mexer, enfim, de não ajudar a ovelha do próximo, né? Ó, vai lá e busca o seu pastor, procura o seu pastor, vai lá. Quem já não passou por isso? Quem já não passou por isso? Você pedir ajuda para um pastor, pedir oração para um pastor e falar assim, cara, vai lá e pede para o seu pastor, vai lá, está debaixo da cobertura do seu pastor, mas aquela pessoa está morrendo e ela viu em você uma funcionalidade que não tem no pastor dela. E a verdade, querido, de serviço não é você trazer essa ovelha para você. É você, dentro de uma função de reino, cuidar da vida dessa ovelha para que ela volte sarada. Infelizmente, nós pastores não sabemos quem são outros pastores, e esse é o maior erro do evangelho, queremos ser zeloso e não conhecemos o pastor de lá. E aí nós ficamos aqui fortalecendo as nossas denominações, agarrando ela, não, eu sou isso, eu sou aquilo, enquanto as pessoas estão morrendo. Se você não é funcional para o reino, se você é funcional apenas para a sua denominação, você não serve a Cristo, você está servindo a sua denominação. Desculpa, querido, mas nós somos tão religiosos nessas questões, tão religiosos. Nós não deixamos um membro da nossa igreja visitar outra. Quando um membro da nossa igreja sai para outro ministério, é rebelde. Cara, ele só não funcionava mais lá, entenda isso. Se ele foi rebelde na sua, ele vai ser rebelde na outra. Mas quando ele não funciona debaixo de um ministério, a ideia é que nós somos livres em Cristo. Livre, eu sou livre em Cristo Jesus, sou liberto. Eu não tenho que ficar num lugar aonde eu não funciono para Deus. Eu não funciono para Deus, então eu estou aqui fazendo o quê? Se eu tenho tantas ferramentas, se eu tenho uma vocação, se eu tenho um chamado e eu não consigo exercer, depois eu vou chegar para Cristo e vou falar assim, é que meu pastor não deixou. Você serve alguém. A quem você está servindo? E aí são grandes homens com grande chamado, debaixo de um jugo terrível denominacional, que eles não existem os rebeldes de monte. Existem pessoas que não conseguem ficar debaixo de submissão. Existem pessoas que não conseguem ficar debaixo de autoridade, vai exercer autoridade, eu não falo desses. E outro, não tenho nem o que falar, a Bíblia fala que nos últimos dias esses homens apareceriam. Cabe a você discernir a intenção do seu líder, a intenção do ministério, e você consegue discernir nas Escrituras. Aqui você discerne, porque se eu estou cumprindo com as Escrituras e não com dogmas humanos, porque tem pessoas, queridos, que abraçam muito mais, eles chamam de doutrina, mas eu vejo doutrina são os ensinamentos bíblicos, mas são preceitos de homens, eles abraçam muito mais os preceitos de homens do que as Escrituras. Tem pessoas que conhecem o regimento da sua igreja todinho, conhece regimento, conhece norma, conhece tudo, até tipo sanguíneo do pastor presidente eles conhecem. Mas de Escrituras não conhece nada, porque não é lhe dado o conhecimento e fica debaixo de jugo, cara. Então, se você não é funcional, você é inútil. Você está apenas extinguindo o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19, se não me engano, diz, não extingueis o Espírito Santo. Você está extinguindo porque ele te capacitou para algo que você está resistindo a fazer, a funcionar. Não é a denominação maior, não é a denominação maior do que a tua vocação. Não é. Ah, Bi, você fala isso, eu sou pastor presidente do Ministério Apostólico Ebenezer, querido. Já orientei pessoas dizendo assim, filhos, vai para outro ministério, porque aqui você não vai funcionar. E são meus amigos hoje, e estão vivendo bem. Por quê? Eles não precisavam do nosso ofício ministerial. Não precisavam, eles precisavam de outro tipo de ofício ministerial que eu não tinha para servir. O Ministério Apostólico Ebenezer não tinha para servir. Infelizmente, nós não tínhamos para servir. E
Todo homem de Deus tem que entender isso. O seu chamado, a sua vocação. Eu não consigo lhe ajudar nessa questão. Busque outra pessoa que vai conseguir lhe orientar, lhe auxiliar nessas questões. Isso é liberdade em Cristo, isso é entender vocação. Porque eu nunca vou conseguir lhe servir em todas as coisas. Então, o que eu preciso? Não saindo do texto. Eu preciso buscar e pedir ao Pai que me encha do Espírito Santo, que o que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. Nesses dias, o que eu mais preciso, por quê? Jesus disse que enviaria a ele o Consolador, o Espírito da verdade, que nos conduziria em toda a verdade. Então, aonde há o Espírito, há uma liberdade. O Espírito Santo me conduzirá naquilo que é verdade, naquilo que é tranquilo. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Pastor, mas e a liderança da igreja? A liderança da igreja está lá para isso. Se eles forem homens de Deus, cada um debaixo da sua vocação, vai guiar o corpo de Cristo debaixo da sã doutrina, da doutrina verdadeira, e não debaixo de um jugo. Se você já se sente pressionado, preso, amarrado, querido, aonde está Deus nesse negócio? Aonde está Deus se movendo aí? Se você vai para um culto e volta mais triste. Se você é atacado num púlpito, não é pregada a palavra de Deus. Se você não pode a denominação do seu próprio filho, você tem que ir escondido. Porque muitas vezes eu vi isso. O filho congrega num lugar, a mãe em outro. Aí a mãe tem que visitar aqui o filho, porque o filho ia cantar, porque o filho ia fazer uma peça. E escondido, porque os irmãos da outra igreja não podiam ver. Queridão, quantas pessoas vieram no nosso ministério pedir oração escondido para mim? Fala, bispo, ninguém pode me ver aqui, mas você pode orar por mim. Olha como está o evangelho hoje. Nós estamos vivendo, querido, não uma funcionalidade de reino, mas nós estamos vivendo, querido, uma prisão espiritual de julgos que não é. Jesus mesmo disse, olha, vocês me honram com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês ficam ensinando coisas que são preceitos de homens aí, com o meu lábio vocês estão me louvando, o coração de vocês está cheio. Que zelo é esse que mata a ovelha, prefere ver o membro morto na sua igreja do que vive em outro lugar, querido? Deixa eu lhe dizer uma coisa, se desprenda das cadeias da religiosidade, você tem uma vocação e prestará conta dela para Cristo. Para Cristo. Ah, bispo, eu estou sendo obediente. Obediente a homem e rebelde a Deus. Obedientes a homens e rebeldes a Deus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo número 8. Versículo de número 28. Romanos 8, 28 diz assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista desta? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha que coisa poderosa. Ele me chamou, me vocacionou, me justificou para que eu possa servir a ele. E aí, o que nós fazemos com a nossa vocação, com o nosso chamado? O que nós fazemos com o Espírito Santo que habita dentro de nós? O que nós fazemos? Tesouramos? Falamos não a Deus para falar sim a uma denominação. Falamos não para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida,
para que possa agradar a homens. Ah, eu não vou fazer isso porque o que vão pensar de mim? Calma aí, foi para isso você tem que ter maturidade, entendimento, crescimento, conhecimento. Deus não dá trono para meninos. Davi foi ungido a rei, mas houve um tempo até ele chegar ao trono. Entre você ter a unção e estar preparado para assumir o trono ou assumir tua vocação, existe um caminho de conhecimento, de treinamento, de entendimento. Então tem muitos meninos aí querendo sentar no trono, querido, só porque derrubou um gigante. Isso não funciona. Isso não funciona. Para com isso. Agora, entenda que eu fui vocacionado, mas a minha crescente, o meu crescente conhecimento e entendimento das Escrituras vai me levar a um lugar de governo. Que lugar de governo é esse? Um lugar onde eu compreendo Deus e fluo de acordo com a sua vontade. Um lugar onde eu sou livre para obedecer a Cristo. Você consegue compreender isso? Então, eu fui vocacionado. Se eu fui vocacionado, qual é a minha vocação? Qual é a sua vocação? Para isso, eu preciso buscar do Espírito Santo. Compreender para onde Ele está me guiando, me direcionando nesses dias. Qual é a revelação que Deus traz à nossa vida? Porque informação não é revelação. Você pode ter muita informação, você pode fazer um curso de teologia e ter muita informação. Mas se você não tem a vocação, a informação não adianta. É conhecimento, é bom? Opa, nem vou discutir isso. É maravilhoso. É maravilhoso ter informação, ter conhecimento, deve ter. Mas eu preciso fluir debaixo da minha vocação. Vocação sem conhecimento também não funciona, cara. Também não muda nada, porque você vai fazer um monte de besteira em nome de Deus. Agora compreenda, querido, que nada pode parar você. Nada pode parar o que Deus está fazendo na tua vida. Nada. É por isso que eu amo os 5 ministérios. Porque eu não fico debaixo de uma só tutela. Eu tenho que compreender ministros que venham ativar aquilo que já está dentro de mim. Eu sou pastor presidente do ministério, querido. A primeira coisa que eu fui buscar foi alguém que me pastoreasse. Alguém que me pastoreasse segundo o coração de Deus. Não alguém que ia querer me dar uma cobertura espiritual, ia querer meu dízimo, ia querer que eu funcionasse igual ele, ia querer fazer igual ele. Não, eu fui procurar alguém que pastoreasse a minha pessoa, porque eu precisava estar debaixo de submissão também aqui. Então, quando você compreende a sua vocação e entende o que Cristo tem na tua vida, quando você entende que você é muito mais dependente do Espírito Santo sobre a tua vida. E é por isso que muitas pessoas se frustram. Porque às vezes elas querem funcionar naquilo que não são chamadas. Ou às vezes elas têm um chamado, mas a pessoa ela não cabe dentro de uma denominação. Ela não cabe dentro daquela denominação, debaixo do seu chamado. Ela não tem a mesma identidade. Ela não tem a mesma identidade. E se ela não tem a mesma identidade, haverá um conflito. Então, primeiro, eu tenho que buscar para mim homens que venham me pastorear. Venham me pastorear segundo o coração do Pai. Eu preciso de pastores segundo o coração do Pai. Eu preciso de pastores que pastoreiem a minha vida, minha alma. Quando tiver um problema no meu casamento, quando eu tiver um problema pessoal, quando eu tiver um problema ministerial, eu tenho pastor. Tenho pastores. E aí eu sei aonde eu vou recorrer. Eu tenho um pastor. Eu não posso negar isso. A unção não anula a autoridade sobre a minha vida. Então eu tenho que ter pastor. Eu tenho que ter mestres que me ensinam não segundo o meu coração. E nem preceitos de homens. Mestres que me ensinam as escrituras. Isso me trará muita informação. Eu preciso ter evangelistas que venham me alcançar constantemente. Eu preciso da palavra da cruz, eu preciso do Cristo, eu preciso da cura, eu preciso entender de onde eu saí, e um evangelista consegue fazer você compreender isso muito bem. Eu preciso, querido, de um profeta sobre a minha vida, de uma palavra profética que me dará destino, que vai me fazer mover debaixo de uma palavra, que vai me dar uma direção. E eu preciso de um apóstolo que vai me enviar. Porque eu não posso ficar parado
vocacionado, parado, querido, como enfeite em algum lugar. Tô lá só como enfeite. Eu não me sustento, irmão, apenas num culto, fazendo uma oração inicial, uma saudação de 10 minutos. O que Cristo colocou em mim é bem maior, querido. É bem maior, ela transcende as 2 horas de culto, ela transcende as paredes, ela transcende um microfone, ela transcende todas as coisas, querido. O que Cristo colocou em mim é o que faz eu respirar, é o que me move todos os dias. Então o que você precisa compreender na tua vida, meu amado, é que não é a falta de um culto que vai te deixar frio, mas é a falta de uma busca pelo Espírito Santo e de exercer a vocação que o Pai lhe deu. De exercer um chamado em Cristo. Ah, pastor, meu dom é serviço. Então vai servir a comunidade, vai servir os outros, vai servir o próximo. Ah, pastor, meu dom é governo, então tem que governar alguma coisa. Pastor, eu sou um evangelista. Onde está o fruto, as almas? Onde está, querido? É porque nós estamos muito vazios nesses dias. Há uma frieza espiritual muito grande. Nós não temos buscado, nós temos buscado tanta palavra profética. Ah, Senhor, me dá uma palavra. Ah, Senhor, me dá uma palavra. Ah, Senhor, eu quero ouvir uma palavra. Ah, Deus, eu quero isso. Ah, Deus, eu quero aquilo. Aquele que busca, encontra. Mas aqui Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Que eu preciso buscar, que eu preciso bater nessa porta. Senhor, abre essa porta para mim, eu quero ser cheio, eu preciso buscar, querido, e se nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. Então ele está falando, querido, que eu preciso de uma busca intensiva. Escute, eu não estou menosprezando ministérios, eu tenho uma placa denominacional, não estou, mas ela não é maior do que a minha vocação, ela não é maior do que Cristo, ela não é maior do que o reino. E há pessoas, querido, que vai vir, há pessoas que vai vir, há pessoas que não vai se adaptar, porque o seu propósito, a sua vocação não cabem dentro do ministério apostólico Ebenezer, não cabem. E há pessoas maduras que sabem disso. Bispo, há pessoas que andam comigo em aliança, falam, cara, eu te amo, eu amo a tua igreja, mas eu não consigo congregar com vocês. E você acha que eu fico triste? Eu fico feliz, eu falo, cara, legal, que bom que você conseguiu entender isso. Você não vai me dar problemas, e nem eu vou dar problemas para você, cara. Mas a gente pode manter a amizade e a gente anda em aliança. Andamos em aliança. Quantas pessoas vêm a mim, querido? E não é me gabando, mas quantas pessoas vêm a mim, às vezes pastores, dizendo, bispo, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, entenda aquilo. Eu falo, irmão, você está errado, cara, volta lá, você precisa aprender isso, esse é o princípio. Então, querido, estar num reino não é você ter uma igreja cheia, ó, a igreja está cheia de pessoas mortas lá. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio. Jesus tinha ali os seus 12 que era íntimo. Tinha muito mais discípulos, mas tinha 12 ali que era ponta firme dele. A multidão se juntava aos pés de Cristo, se juntava, eles queriam pão e peixe. Essa mesma multidão gritou, crucifica-o depois. Então acredite, querido, que multidão não tem nada a ver com sucesso ministerial, meu amado. Nada a ver com sucesso ministerial. Seu sucesso ministerial está em andar segundo a vocação que Cristo lhe chamou. Se você está conseguindo exercer o teu chamado de uma forma plena, você está tendo sucesso na tua vida. Bispo, mas é só uma pessoa, 2 pessoas que eu tenho cuidado, é minha casa. Deus chamou você para fazer da sua descendência gigantes. Então que seja dentro da tua casa, que da tua casa venha suceder homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vão mudar uma geração. Eles não vão se esquecer de você. O seu choro, a sua lágrima, o seu joelho dobrado, às vezes dentro do quarto, pela tua casa, pela tua família, para Deus vem fazer milagres, querido, não é em vão, é porque do teu ventre espiritual vai sair homens e mulheres poderosos nesses dias. Não tem nada a ver com estar aparente, não tem nada a ver com brilhar nas passarelas,
Não tem nada a ver, querido, com ter uma igreja de milhares de pessoas. Tem a ver com o exercer, porque mecanismo pode trazer pessoas. Mecanismo pode trazer muitas pessoas. Show pode trazer muitas pessoas. Pregadores de fama pode trazer muitas pessoas. Campanhas pode trazer muitas pessoas. Mas, querido, isso está no coração de Deus. Isso está no coração do Senhor, é o teu propósito. Você foi chamado e vocacionado para isso. A maioria das pessoas que se frustram, elas se frustram porque elas não têm vocação e querem exercer algo por aparência, por contenda, por inveja, e não tem vocação, querido. Às vezes você é um grande evangelista, mas não sabe administrar uma casa, uma igreja. Às vezes você é um grande apóstolo, mas não sabe pastorear, meu irmão, e da forma correta. Enfim, o que nós precisamos nesse dia é voltar para uma busca incessante do Espírito Santo. Compreender o nosso chamado primeiramente. Eu não posso ser funcional dentro de um lugar sem primeiro me entender, porque aí eu não vou saber o meu lugar. Eu não vou saber o meu lugar, onde eu me perco. Eu estou no lugar onde eu não sei onde eu me encaixo. E aí eu fico perdido aqui, tenho tanta coisa dentro de mim para ser liberado, mas eu não consigo. Se você não se entende, se você não entende a sua identidade, você precisa de uma busca do Espírito Santo. Ele vai revelar muitas coisas para você. Não busque sucessos nessa terra ou sucesso de multidões de seguidores. O que nós precisamos é entender a nossa vocação e exercê-las em Cristo Jesus. É o que você precisa nesses dias. Compreender de uma forma plena como o Espírito Santo está lhe conduzindo a fluir nesses dias, a se mover nesses dias. Olha que coisa poderosa. A Bíblia fala que aquele que não poupou seu único filho também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Isso é, a salvação em Cristo, ela tem muito mais a oferecer. Ela tem os dons, o poder, a autoridade vocacional. Vem com todas essas coisas. E Cristo nos deu autoridade para fluir em alguns lugares, em outros não. Depende da tua vocação. E para mim entender de autoridade, eu preciso primeiro entender aonde Cristo me colocou para exercer esse nível de autoridade. Então, mas veja, Deus não vai lhe negar o Espírito Santo. Deus não vai lhe negar o poder do Espírito Santo. E olha que coisa poderosa. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Olha, Romanos 8,34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia diz aqui, querido, se eu estiver debaixo de uma vocação, funcionando conforme aquilo que Cristo me chamou, não haverá acusação sobre a minha vida. Ninguém vai conseguir me separar, querido, desse amor de Cristo. Quando, bispo? Quando eu estiver debaixo da minha vocação, quando eu estiver debaixo daqui do meu chamado, exercendo piamente aquilo que Cristo colocou dentro da minha vida. Ele nos chamou para algo mais, não só para salvação, não só para ser salvo e ficar de enfeite, ele nos chamou para dar frutos. E para mim frutificar eu preciso do Espírito Santo e me libertar de algumas cadeias religiosas. Eu preciso me libertar de algumas cadeias religiosas da minha vida. Preciso parar, querido, com certas atitudes de que eu sou um bom líder, eu sou um bom isso, eu sou um bom aquilo, ou porque aquele é. Querido, eu preciso todos os dias do Espírito Santo, de um mover, de um agir do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso ser cheio.
para que eu tenha o fruto do Espírito, para que eu possa ter mansidão, alegria, paz, benignidade, bondade, amor, domínio próprio, para que eu possa carregar essas coisas em mim. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ter conhecimento, entendimento, isso aí não tem nem o que dizer. Mas não dá para mim ficar preso, querido, apenas à liturgia de um culto. Deus não lhe chamou só apenas para isso. Eu vejo muitas pessoas dizendo, bispo, estou esfriando, pastor, eu estou esfriando, a gente não tem culto, eu tô esfriando. Se está esfriando, querido, é porque você estava debaixo de um rito apenas, debaixo de uma religiosidade apenas, e quando lhe foi tirado aquele hábito, você não soube fluir mais em Cristo. E olha que coisa engraçada. A minha casa tem um altar de adoração invisível, onde eu posso clamar ao único Deus poderoso. A minha casa é um lugar de adoração, onde eu posso louvar ao único Deus poderoso. Eu ainda continuo podendo ofertar, podendo ajudar o próximo, podendo cantar, podendo dançar, podendo pular, podendo ouvir uma mensagem, mas porque eu fui privado das quatro paredes, eu não sou mais funcional. Desperta, o que nós precisamos é ser cheio do Espírito Santo. Entender o nosso chamado, a nossa vocação. Cristo lhe deu a salvação e com a salvação veio a vocação. A salvação é um pacote completo, que ela vem para os vocacionados, para aqueles que foram predestinados, para aquele a qual ele conheceu antes mesmo de nós o conhecermos. Então, a tua salvação, ela não veio para te fazer um membro de banco. A tua salvação veio para lhe inserir dentro de um contexto de reino espiritual, onde a tua unção ou a tua vocação faz com que o funcionamento da vontade de Deus seja pleno. Sai debaixo de julgos religiosos na sua vida. Abandone os julgos religiosos da sua vida. Eles não trazem fruto nenhum para você. Procure um lugar onde você tenha felicidade para adorar a Deus, onde você tenha alegria no Espírito Santo, aonde você vai ter um crescimento, onde você vai ter líderes que vão te auxiliar a um crescimento e não ter medo de lidar com conhecimento e de questões. Seja livre em Cristo, seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença do Eterno na sua vida. Seja um vocacionado, seja alguém com propósito no reino. Alguém que acorda respirando a vontade de Cristo e que dorme, querido, entendendo que cumpriu toda a vocação que Cristo lhe deu nesse dia. Você precisa se desamarrar de muitos julgos nesses dias para que possa haver um avivamento real e verdadeiro. E esse avivamento real e verdadeiro, ele vem debaixo de fundamentos, vem debaixo das Escrituras. Esse é o nosso maior fundamento, é as Escrituras. Tenha conhecimento sobre todas as coisas, a tua vocação nesses dias. Deus é lindo, não nos deixe enganados. As pessoas muito me perguntam, bispo, como é que eu vou saber da minha vocação? Como eu vou saber do meu chamado? O que arde dentro do teu coração? Cantar. Isso é de todos nós, que nós somos chamados para adorar. Eu também gostaria muito de fazer parte do ministério de louvor, mas eu canto mal demais. Minha voz é ruim demais. Então, eu vi que eu não sou vocacionado para isso, querido. Não entendo nada de música, não entra na minha cabeça, não é uma coisa que eu só devo. Mas é para Jesus, então para Jesus tem que ser perfeito, tem que ser lindo. Ele me ama cantando, querido, mas não exercendo essa vocação. Pastor, eu gosto de adorar. Isso é para todos nós, querido. Uma vez que nós somos salvos, resgatados, aquele sentimento genuíno de se ligar ao Pai, de se ligar aos céus, ele vem sobre a nossa vida. Então, adorar faz parte. Cantar faz parte de nós. Eu posso cantar aqui, eu sei que Deus vai me ouvir, mas debaixo de um serviço sacerdotal, não. Qual é a minha vocação? Bispo, eu queria tanto ajudar as pessoas, eu queria tanto servir mais a comunidade. Opa, já está nascendo algo, o serviço. Bispo, eu gosto de hospedar as pessoas. Opa, já está nascendo algo. Então você precisa conhecer as vocações, o chamado que as Escrituras nos dão.
Bispo, eu gosto de agilizar as coisas, sabe? Eu sou aquele cara que tô vendo e eu já vou lá e resolvo e ponho todo mundo para trabalhar. Governo, você não consegue servir, mas você consegue governar, você consegue agilizar, ordenar, pôr ordem nas coisas e as coisas acontecerem. Sabe aqueles irmãos que tá tudo parado, todo mundo travado, de repente chega alguém, desenrola tudo e rapidão, aquilo que ficou parado em 5 horas, em meia hora, sai tudo, porque esse camarada, então olha a tua vocação. Bispo, eu gostaria de pregar, de ministrar a palavra. Querido, leia a Bíblia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, leia livros junto com a Bíblia, vai fazer uma teologia, vai entender como que faz as coisas e vai para cima, cara. É isso que está ardendo. Bispo, eu gostaria de ensinar, eu gostaria de trabalhar com crianças, com jovens, com adulto, com terceira idade, com morador de rua, eu gostaria de alcançar as nações, missões. Eu amo esse povo, eu amo aquele povo, eu amo isso, eu amo aquilo. Vai entendendo aquilo que está queimando, ardendo no teu coração. Essa é a melhor maneira de você começar a compreender a tua vocação, o teu chamado. Essa é a melhor maneira, querido. E não tenha medo de tomar decisões em Cristo. Cuidado para o teu coração não te enganar. Cuidado para a tua mente não te enganar. Cuidado para que as aflições não te enganem. As aflições. Porque não é porque eu estou passando uma má fase no ministério que eu devo sair dele. Não. Faz parte do nosso crescimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Faz parte do nosso crescimento. Passar dificuldades em ministério, não compreender, faz parte muitas vezes. Não estou dizendo para você sair, tive um desentendimento, estou indo embora porque eu não sirvo aqui. Não, você tem que ser maduro. E dentro de uma maturidade, você não termina o teu casamento porque você discutiu com a tua esposa. Não está dando certo, discutir uma vez, não. Você vai acertar, consertar, vai se acertar, vai se mover, vai compreender, entender. Isso, querido, é uma vida ministerial. Isso é um corpo funcional. Quando a gente tem as nossas diferenças, mas procuramos nos entender. Nosso único problema, querido, é que nós não nos acertamos. Não procuramos nos entender. Nós não procuramos trocar ideias. Nós não aceitamos aquilo que é diferente. Se é diferente, então não serve para mim. Se flui diferente, então não serve para mim. Se é isso, então não serve para mim. É tempo de nós voltarmos para as Escrituras. Se as Escrituras não dão respaldo, então não serve para mim. Agora, só porque é diferente, vai apenas competir para melhor. A diferença faz bem para todos nós. Amém, lindos? Olha essa palavra no teu coração. Busque o Espírito Santo nesses dias. Seja cheio. Se movimente no reino. Você tem uma vocação, um chamado, uma unção totalmente especial. Que talvez você ainda não tenha descoberto ela, porque você está simplesmente parado. Decidiu ficar sentado num banco de uma igreja, ouvindo, recebendo. E hoje, por não ter essa igreja, esse banco, você está se sentindo totalmente perdido. Ele tem um lugar para nós. Ele já nos posicionou. Com a unção que ele derramou na nossa vida. Ele já nos posicionou num lugar específico. Num momento específico. Com uma unção específica. Que só você tem. Comece a servir. Comece a se mover debaixo do teu chamado. Cristo vai te honrar. Você vai ver que os sinais virão sobre ti. Que coisas maiores acontecerão na sua vida. Coisas maiores acontecerão na sua vida. Coisas grandiosas acontecerão na sua vida aí, cara. E você vai viver experiências com Deus maravilhosas. Você vai ver que não precisa de uma igreja para você viver um extraordinário, uma igreja, me perdoe isso. Você não precisa de um galpão para viver o extraordinário de Deus. Você é tabernáculo santo. Você é morada do Altíssimo. O Espírito Santo habita dentro de você. Deixa ele te conduzir nesses dias. Amém, meus lindos? Beijo no coração de vocês, tá bom? Dá um toque aí para mim. Escreve aí, você que tá me assistindo aí, dá um toque para mim. Você que acha legal a igreja abrir, se puder, né? Abrir com 30% da sua capacidade, ali com máscaras, álcool em gel, tudo bonitinho, distanciamento dos bancos, tá certo? Se você acha legal a gente abrir nesses dias, se
Se você acha legal, dá um joinha para nós aí. Escreve aí amém, vamos abrir, vamos para cima. Eu sei que nós vamos ter que criar toda uma estratégia, porque o meu maior cuidado é com a igreja, você. Meu maior cuidado é com a sua vida. Não é com quatro paredes. Não mesmo. Meu maior cuidado é você. Isso aí, se o prefeito de Rio Grande, de Ribeirão, já não vamos poder mesmo. De Ribeirão não vamos poder mesmo. A Bispa tá passando aqui, a mulher mais linda do mundo. Tá passando aqui. O meu maior problema são vidas, são pessoas. Se o prefeito de Rio Grande da Serra liberar, e aí nós vamos fazendo tudo bem diligentemente, de acordo. Talvez cada dia da semana a gente abra para um bairro da cidade, para estar para ouvir a palavra. O pessoal começa pela Suzuki, começa pelo Querol. O Querol vai ter que ter 2 dias aí. A gente vai escrever um livro, porque ainda vai acontecer muita coisa aí no Querol, viu? A gente vai falar sobre, os nossos filhos vão falar sobre o avivamento do Querol. Muitas vidas serão transformadas neste lugar, serão alcançadas. A bênção do Senhor vai repousar de uma forma poderosa aí. Tá bom? Então, estejam orando. Se o prefeito de Rio Grande para nós, vai ser muito bom para muitas igrejas que estavam começando. Conheço alguns pastores que estavam começando, né? Já tem um templo grande, mas não com um número grande de pessoas, e daria para abrir ali tranquilamente, daria para funcionar de uma forma bem tranquila, né? Com todos os critérios possíveis, e a igreja continuaria ali nas suas funções, tá certo? Então nos ajude aí em oração, tá bom, lindos? Nos ajude ofertando, que mesmo com as igrejas fechadas nós temos as nossas dívidas de som que foram adquiridas, nós temos as nossas dívidas de aluguéis que temos que pagar todo mês, a luz, pelo menos fazer live e tudo mais, o mínimo, luz e água nós temos que pagar aí nos nossos templos. Nós temos que pagar nos nossos templos, não dá para desligar agora e abrir depois. Então nos ajude nessa empreitada. E fora isso, algumas pessoas que às vezes a gente tem que socorrer. Já conseguimos fazer. Quantas cesta básica, amor, esse mês? Esse mês fizemos acho que 2, né? 2 ou 3? Não, umas 4, né? 4. Foram 4? E tem mais aqui, né? Mais umas 2 aqui. Esse mês nós já conseguimos, já, para a glória de Deus, atender pelo menos 4. No mês passado, mas nós já 4 2 ou 3 cestas básicas aqui em casa para atender outras famílias. Então você que pode, nos ajude ofertando em alimento, nos ajude aí sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas conosco, tá bom? No demais, amo vocês, seus lindos, não vejo a hora da gente poder estar junto. Talvez de começo não vamos conseguir dar aquele abraço, né? Mas só de estar perto, estar junto ali, já vai ser muito no coração de vocês, e a paz, que o Eterno vos abençoe grandiosamente, que a paz do Senhor invada a tua casa, o teu lar, que o Senhor estabeleça sobre ti a paz, a saúde e a prosperidade, que praga alguma chegue na tua casa, no teu lar, antes que as bênçãos do Senhor possam repousar sobre ti, e que o Senhor do teu bom tesouro possa dividir sobre nós das tuas riquezas, da tua graça poderosa. Em nome de Jesus, eu oro para que essa bênção chegue até você. Beijão, lindos!